Em um movimento que enviou ondas de choque através da indústria tecnológica global e pode ter consequências geopolíticas por décadas, um dos aliados mais próximos dos Estados Unidos acabou de tomar uma decisão extraordinária e sem precedentes. Apreendeu completamente uma grande fabricante de chips chinesa, operando em seu território. Estamos falando de confisco total, não apenas de sanções ou restrições. A completa tomada de instalações de produção avaliadas em bilhões de dólares. Mas aqui está a reviravolta que deixou analistas políticos, especialistas em tecnologia e observadores geopolíticos absolutamente atordoados. Essa apreensão, esse movimento agressivo contra interesses tecnológicos chineses, está criando dores de cabeça massivas para a administração Trump. Na verdade, fontes dentro do governo americano sugerem que há algo próximo ao pânico acontecendo nos bastidores, com funcionários correndo para entender as implicações completas de uma ação que, embora superficialmente alinhada com objetivos de política externa americana, na verdade pode ter acabado de complicar dramaticamente a estratégia tecnológica dos Estados Unidos. Como isso aconteceu? Como um aliado, supostamente agindo em coordenação com objetivos estratégicos americanos, acabou criando situação onde a própria administração, que tem sido mais agressiva contra a tecnologia chinesa, está agora aparentemente arrependida, ou pelo menos profundamente preocupada com as consequências não intencionais de uma ação que não controlou totalmente. Esta não é apenas mais uma história sobre tensões EU a China, não é apenas outro capítulo na guerra tecnológica em andamento. Isso é algo fundamentalmente diferente. Um momento onde as complexidades da política de alianças, competição tecnológica e realidades econômicas colidiram de forma que expõe tensões profundas dentro da própria coalizão anti-China que os Estados Unidos têm tentado construir. Nos próximos minutos vou mergulhar profundamente nesta história em desenvolvimento. Vamos identificar exatamente qual aliado tomou essa ação extraordinária e por quê. Vamos examinar a fabricante de chips chinesa que foi apreendida e o que ela representa na paisagem tecnológica global. Vamos explorar as implicações de curto e longo prazo dessa apreensão para cadeias de suprimento globais de semicondutores. E, crucialmente, vamos dissecar por que a administração Trump, que você pensaria que celebraria qualquer golpe contra a tecnologia chinesa, está aparentemente tendo sérias dúvidas sobre esse desenvolvimento. Esta história revela algo importante sobre a natureza da competição tecnológica global, sobre as limitações do poder americano, mesmo sobre seus aliados mais próximos, e sobre como movimentos que parecem simples e diretos na superfície podem ter consequências em cascata que ninguém previu completamente. Também revela tensões dentro da própria abordagem de Trump para lidar com a China. Tensões entre retórica agressiva e realidades práticas, entre objetivos de segurança nacional e necessidades econômicas, entre unidade de aliança e interesses nacionais divergentes. Prepare-se, porque esta história é muito mais complicada e consequente do que as manchetes sugerem. E pode muito bem representar ponto de virada em como democracias tecnologicamente avançadas lidam com a ascensão da China como potência tecnológica. Vamos começar. Transição. Música muda para tom mais investigativo. Mapas aparecem. Então, vamos começar com fatos básicos que estão sendo relatados. Qual aliado dos Estados Unidos tomou essa ação extraordinária? A resposta: Coreia do Sul. Especificamente, o governo sul-coreano, através de seus órgãos reguladores e de segurança, efetivamente apreendeu operações de uma grande fabricante chinesa de semicondutores que havia estabelecido presença significativa em território sul-coreano. Agora, vamos ser precisos sobre o que apreensão significa neste contexto, porque a terminologia importa. Não estamos falando sobre o governo sul-coreano literalmente marchando soldados para a fábrica e tomando controle militar. O que aconteceu é juridicamente mais complexo, mas praticamente quase tão dramático. Autoridades sul-coreanas usaram combinação de regulamentações de segurança nacional, leis de proteção de tecnologia e estatutos de investimento estrangeiro para efetivamente tomar controle operacional das instalações, congelar ativos, barrar pessoal de gerenciamento chinês de acessar áreas críticas e essencialmente neutralizar a capacidade da empresa de funcionar como entidade controlada pela China. A empresa em questão, e aqui os relatórios variam ligeiramente porque múltiplas entidades chinesas de semicondutores têm operações na Coreia do Sul, parece ser subsidiária ou operação de joint venture, ligada a um dos principais players chineses de semicondutores. Embora eu não possa confirmar o nome específico com 100% de certeza, dada a natureza em evolução desta história e alguma obscuridade deliberada de autoridades sul-coreanas, o que está claro é que esta não é operação pequena, ou
marginal. Estamos falando de instalação capaz de produção de semicondutores avançados, com equipamentos valendo potencialmente bilhões de dólares e capacidades tecnológicas que são consideradas estrategicamente significativas. Por que a Coreia do Sul tomou essa ação? Os motivos declarados oficialmente giram em torno de preocupações de segurança nacional. Autoridades sul-coreanas alegam que descobriram evidências de transferência de tecnologia não autorizada, especificamente que a operação chinesa estava adquirindo tecnologia de semicondutores sensível e propriedade intelectual de empresas sul-coreanas, potencialmente incluindo gigantes como Samsung e SK Hynix, e transferindo esse conhecimento de volta para a China, em violação de acordos de licenciamento, regulamentações de exportação e leis de segurança nacional. Há também alegações, relatadas mas não totalmente verificadas, de que a operação estava servindo como plataforma de espionagem industrial, não apenas adquirindo tecnologia passivamente através de operações de negócios, mas ativamente conduzindo espionagem direcionada contra empresas sul-coreanas de semicondutores. Se verdade, isso tornaria a apreensão não apenas assunto de conformidade regulatória, mas questão genuína de segurança nacional. Agora, aqui está onde fica interessante e onde começamos a ver por que isso está criando dores de cabeça para Washington. A Coreia do Sul não simplesmente decidiu fazer isso de forma independente. De acordo com fontes familiarizadas com a situação, houve coordenação extensa com autoridades americanas. O governo dos Efiranes, particularmente através de canais de inteligência e agências focadas em segurança tecnológica, aparentemente compartilhou inteligência com a Coreia do Sul sobre o que acreditavam ser transferência de tecnologia problemática e potencial espionagem. Até aí, parece coordenação padrão de aliança. Os Estados Unidos identificam ameaça, compartilham informações com aliado toma ação apropriada. Exatamente o tipo de cooperação que Washington tem tentado construir em sua estratégia mais ampla de conter ambições tecnológicas da China. Mas há diferença crucial entre encorajar aliado a aumentar escrutínio sobre operações chinesas e aliado realmente aprendendo instalações de produção completas. E parece que, embora autoridades americanas possam ter antecipado ação regulatória aumentada, nível de agressividade e completude da resposta sul-coreana pegou Washington de surpresa. Transição. O tom fica mais analítico, gráficos de cadeias de suprimento aparecem. Para entender por que isso está criando problemas para a administração Trump, precisamos entender a realidade extremamente complicada das cadeias de suprimento globais de semicondutores, porque nada nesta indústria é simples, e ações que parecem diretas quase sempre têm consequências não intencionais. Semicondutores, os chips que alimentam tudo desde smartphones até sistemas de armas avançadas, têm cadeias de suprimento que são talvez as mais complexas e interconectadas de qualquer indústria na Terra. Um único chip avançado pode envolver centenas de etapas de produção, dezenas de empresas diferentes e componentes e materiais de dúzia ou mais países. A Coreia do Sul é absolutamente crítica nesta cadeia de suprimento global. Samsung e SK Hynix estão entre os maiores fabricantes de semicondutores do mundo, particularmente dominantes em chips de memória, DRAM e NAND, que são essenciais para praticamente todos os dispositivos eletrônicos. A Coreia do Sul também possui sofisticada indústria de suporte, empresas que fazem equipamentos de fabricação, fornecem materiais especializados, desenvolvem software de design e fornecem inúmeros outros insumos críticos. A China, por sua vez, é simultaneamente o maior mercado do mundo para semicondutores e aspirante crescente a se tornar autossuficiente em produção de chips. A China consome aproximadamente 50% da produção global de semicondutores, mas produz apenas cerca de 15% domesticamente. E muito disso é tecnologia mais antiga e de nó maior, não os chips de ponta, que alimentam smartphones modernos, inteligência artificial e aplicações de computação avançada. Por décadas, empresas chinesas de semicondutores, com apoio e investimento massivo do governo, têm tentado subir na cadeia de valor tecnológico. Parte dessa estratégia envolveu estabelecer operações, joint ventures e parcerias em países com capacidades de semicondutores avançadas, incluindo a Coreia do Sul. A ideia era ganhar acesso à tecnologia, expertise e ecossistemas industriais que a China ainda não possui domesticamente. Empresas sul-coreanas participaram desses arranjos por razões comerciais óbvias. A China é mercado enorme e ter operações lá ou parcerias com empresas chinesas
Sul-Coreanas fornecia acesso a esse mercado. Mas sempre houve tensão, porque empresas sul-coreanas também preocupavam-se, justificadamente, que ao compartilhar tecnologia com parceiros chineses, estavam essencialmente criando futuros competidores que eventualmente poderiam desafiá-las em seus próprios mercados. O governo sul-coreano tem estado cada vez mais apertado regulamentações sobre transferência de tecnologia de semicondutores, particularmente após pressão dos Estados Unidos para alinhar-se com controles de exportação americanos, visando capacidades de semicondutores da China. Mas esta última ação, a apreensão completa de operação chinesa, vai muito além de qualquer coisa feita anteriormente. Agora, aqui está o problema para os Estados Unidos. Quando você interrompe cadeias de suprimento de semicondutores, não pode prever completamente todos os efeitos cascata. Aquela operação chinesa que foi apreendida não existia em isolamento. Provavelmente tinha relações comerciais com múltiplas empresas sul-coreanas, comprando insumos, fornecendo componentes, participando de projetos colaborativos. Quando você desliga essas operações, você potencialmente interrompe negócios legítimos que não têm nada a ver com espionagem ou transferência de tecnologia. Mais significativamente, a China tem historial de retaliação quando seus interesses tecnológicos são vistos sendo ameaçados. E a Coreia do Sul, apesar de ser aliada dos Estados Unidos, tem exposição econômica massiva à China. A China é maior parceiro comercial da Coreia do Sul. Empresas sul-coreanas têm investimentos enormes na China. Se a China decide retaliar contra interesses sul-coreanos, seja através de boicotes de consumidores, barreiras regulatórias ou tornando difícil para empresas sul-coreanas operarem na China, o impacto econômico poderia ser substancial. E aqui está onde o arrependimento de Trump entra. Se retaliação chinesa prejudica empresas sul-coreanas de semicondutores como Samsung e SK Hynix, isso impacta cadeias de suprimento globais, das quais empresas americanas dependem. Apple depende de chips de memória da Coreia do Sul. Qualcomm, Nvidia, AMD, todas têm relacionamentos complexos dentro do ecossistema de semicondutores, onde empresas sul-coreanas são players críticos. Transição. Tom fica mais político. Imagens de Trump. Diplomacia. Vamos falar especificamente sobre a dinâmica de Trump aqui, porque adiciona camadas de complicação. A administração Trump tem sido implacavelmente agressiva sobre tecnologia chinesa. Huawei foi efetivamente banida de mercados ocidentais. ZTE enfrentou sanções quase fatais. Controles de exportação sobre equipamentos de fabricação de semicondutores avançados para a China têm sido progressivamente apertados. Todo o approach tem sido de contenção tecnológica máxima. Negar à China acesso às tecnologias que precisa para se tornar superpotência tecnológica. Superficialmente, um aliado apreendendo a operação chinesa de semicondutores deveria ser vitória para essa estratégia. É exatamente o tipo de ação agressiva que retórica da administração sugere que quer ver. Então, por que o aparente arrependimento ou preocupação? Várias razões, baseadas em relatórios de fontes dentro da administração e análise de observadores próximos da formulação de política. Primeiro, a questão de controle e coordenação. A administração Trump, particularmente Trump pessoalmente, gosta de estar no controle de narrativa e ser visto como dirigindo a ação. Ter aliado tomar medidas dramáticas que não foram totalmente coordenadas ou aprovadas por Washington cria problemas políticos domésticos para Trump. Faz parecer que aliados estão ultrapassando os Estados Unidos ou agindo independentemente de liderança americana. Segundo, há crescente reconhecimento, mesmo dentro de círculos de linha dura sobre China, de que a abordagem de contenção tecnológica pura tem custos e limites. Você não pode simplesmente cortar a China da tecnologia global sem consequências para suas próprias empresas e aliados. A administração tem lutado com equilibrar impulso de negar capacidades tecnológicas à China contra a necessidade de empresas americanas manterem acesso ao mercado chinês e permanecerem competitivas. Terceiro, Trump pessoalmente tem relacionamento complicado e frequentemente contraditório com China. Publicamente, ele é agressivamente anti-China, mas ele também quer acordos comerciais, quer parecer que está entregando vitórias econômicas e tem mostrado disposição de recuar de posições de linha dura quando acredita que isso serve seus interesses políticos ou pessoais. Ação dramática de aliado que poderia desencadear retaliação chinesa e potencialmente atrapalhar relações comerciais vem em momento inconveniente politicamente. Quarto, e talvez mais significativo, a preocupação real dentro de partes da administração de que esse tipo de ação pode acelerar exatamente o resultado que estão tentando prevenir: a autossuficiência tecnológica da China. Quanto mais agressivamente você corta a China de tecnologia e parceiros estrangeiros, mais intensamente a China investe em capacidades domésticas. Há debate estratégico de longa data sobre se contenção dura acelera ou retarda progresso tecnológico
tecnológico da China, e essa ação pode forçar essa questão de forma indesejada. Fontes sugerem que houve conversas tensas entre Washington e Seul nos dias após a apreensão. Autoridades americanas supostamente expressaram surpresa com o escopo completo da ação e pediram clarificação sobre próximos passos da Coreia do Sul. Há preocupação particular sobre precedente. Se a Coreia do Sul pode apreender operações chinesas com base em alegações de segurança nacional, outros países poderiam fazer o mesmo, potencialmente criando um ambiente onde investimento transfronteiriço em tecnologia se torna insuportavelmente arriscado. Transição. O tom fica mais tenso. Imagens de tensões geopolíticas. Agora vamos falar sobre o que a China provavelmente fará em resposta, porque essa é a questão crucial que tem Washington preocupado. A China não é conhecida por deixar tais ações sem resposta, particularmente quando envolvem o que Pequim vê como interesses tecnológicos estratégicos. Historicamente, quando a China sente que seus interesses tecnológicos foram prejudicados, retalhou através de múltiplos canais. Às vezes é retaliação econômica direcionada, tornando difícil para empresas do país ofensor operarem na China, impondo controles regulatórios onerosos ou simplesmente criando burocracia que atola operações comerciais. Às vezes, é mobilização de sentimento nacionalista do consumidor, boicotes encorajados pelo estado de produtos de países específicos que podem impactar dramaticamente vendas. No caso da Coreia do Sul, a China tem múltiplas alavancas que poderia potencialmente puxar. Empresas sul-coreanas têm presença massiva na China, não apenas em semicondutores, mas em automóveis, cosméticos, eletrônicos de consumo, entretenimento e inúmeras outras indústrias. A China poderia tornar vida difícil para qualquer uma ou todas essas empresas se decidir que retaliação econômica ampla é apropriada. Há precedente para isso. Em 2017, quando a Coreia do Sul concordou em hospedar Sistema de Defesa Antimíssil Americano, THAAD, a China respondeu com o que era efetivamente campanha de punição econômica. Boicotes de consumidores contra produtos sul-coreanos foram encorajados. Lotte, conglomerado sul-coreano que forneceu terra para a implantação do THAAD, viu suas operações de varejo na China efetivamente destruídas. Grupos de turismo chinês para a Coreia do Sul foram bloqueados. O impacto econômico foi estimado em bilhões de dólares. Agora, alguns analistas argumentam que dessa vez pode ser diferente porque está especificamente sobre tecnologia de semicondutores, onde a China também tem vulnerabilidades. Se a China retalha muito duramente contra empresas sul-coreanas de semicondutores, arrisca interromper suas próprias cadeias de suprimento. A China ainda depende de chips de memória sul-coreanos para seus fabricantes de smartphones, suas empresas de computação em nuvem, seus data centers. Retaliação que danifica empresas como Samsung e SK Hynix poderia causar dor à própria China. Mas não subestime a disposição de Pequim de aceitar algum custo econômico de curto prazo se acreditar que enviar mensagem clara é estrategicamente importante. O Partido Comunista Chinês tem horizonte de tempo longo e está disposto a suportar dificuldades de curto prazo por objetivos de longo prazo. Se vê a apreensão da instalação de semicondutores como parte de padrão mais amplo de países alinhando-se com os Estados Unidos para conter a ascensão tecnológica da China, pode decidir que fazer exemplo da Coreia do Sul vale alguma dor econômica. Há também questão de retaliação não econômica. A China poderia aumentar tensões na Península Coreana através de sua influência sobre Coreia do Norte. Poderia tornar mais difícil cooperação sobre questões onde a Coreia do Sul precisa de engajamento chinês. Poderia usar múltiplos canais de pressão que vão além de puras retaliações comerciais. Para os Estados Unidos, todas essas possibilidades são problemáticas. Se a China retalha duramente contra a Coreia do Sul, isso poderia danificar alianças americanas mais amplas. Outros países podem olhar para o que aconteceu com a Coreia do Sul e decidir que alinhar-se muito estreitamente com posições tecnológicas anti-China americanas é muito arriscado. Se retaliação interrompe cadeias de suprimento de semicondutores, empresas americanas sofrem. Se cria instabilidade mais ampla no Nordeste da Ásia, isso complica numerosos outros interesses de segurança nacional americanos. Transição. O tom fica mais reflexivo, olhando para implicações de longo prazo. Vamos dar um passo atrás e olhar para o que essa situação revela sobre dinâmicas mais amplas na competição tecnológica global, porque há lições aqui que vão muito além deste incidente específico. Primeira lição: alianças tecnológicas são mais complicadas do que alianças de segurança tradicionais. Durante a Guerra Fria, alianças americanas eram relativamente diretas. Você estava com os Estados Unidos ou com a União Soviética, e lealdades eram principalmente sobre segurança militar. Mas na competição tecnológica com a China, linhas são muito mais confusas.
Países como a Coreia do Sul são aliados de segurança dos Estados Unidos, mas têm laços econômicos profundos com a China. Empresas em países aliados podem ter interesses que não se alinham perfeitamente com objetivos geopolíticos de Washington. Isso cria situação onde aliados podem tomar ações que são nominalmente alinhadas com objetivos de segurança americanos, limitando transferência de tecnologia para a China, mas que tem consequências econômicas e políticas que Washington não previu completamente ou não está preparado para gerenciar. Os Estados Unidos descobrem que, mesmo tendo construído coalizão de países preocupados com a ascensão tecnológica da China, coordenar ação real entre esses países é extraordinariamente complicado. Segunda lição: contenção tecnológica tem limites fundamentais em economia globalizada. A fantasia de linha dura de simplesmente desacoplar da China e construir muros tecnológicos que negam completamente à China acesso a capacidades avançadas enfrenta a realidade de quão interconectadas as cadeias de suprimento tecnológicas globais realmente são. Você não pode simplesmente desenhar linha limpa entre tecnologia ocidental e tecnologia chinesa, porque componentes, expertise e ecossistemas industriais estão profundamente interligados. Quando você toma ação dramática, como aprender instalação de semicondutores, você não está apenas impactando a empresa chinesa visada, está potencialmente perturbando rede complexa de relacionamentos comerciais, cadeias de suprimento e intercâmbios tecnológicos, e as reverberações podem voltar de formas inesperadas. Este é provavelmente parte do que está criando preocupação dentro da administração Trump. Reconhecimento de que ações de aliados podem criar complexidades que não foram totalmente pensadas. Terceira lição: a China está jogando o jogo de longo prazo e está disposta a absorver contratempos de curto prazo. Cada ação que os Estados Unidos e aliados tomam para limitar acesso da China à tecnologia avançada resulta em investimento ainda mais intenso da China em autossuficiência tecnológica.